Não entrou ninguém por enquanto. Eu, sempre eu. Estúdio não tem acento. Estúdio não tem acento. Estúdio. Não tem acento. A Nana entrou. O Boa noite. Márcio. Márcio. Márcio da Adriana. Oi, Márcio, Dri. Boa Carlos. noite, Américo, Adriana. Carlos? É, Carlos Brasil? Que honra. Dá um joinha se for o Carlos Brasil, é isso mesmo? Marcos. É o Carlos da Márcia. É, Marcos. Marcos. Era o Carlos. Marcos da Zainha. Carlos da Márcia, Carlos e Márcia, Zaine e Marcos. Alexandre e Fabiola. Fabiola e Alexandre, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui de estúdio novo. Mudamos um pouco. Já Nelson, A tudo Nana bem? colocou aqui, ó, e sim, estúdio novo. Estúdio novo, Adriana. Nós resolvemos mudar um pouco para poder sair da mesmice ali. Então, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Bruno Graças a entrou. Deus por isso. Bruninho, tudo bem aí? Aninha, Tiffany, Deus abençoe. Graças a Deus, esperar os irmãos chegarem mais. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui. Domingo passado tivemos uma dificuldade muito grande por conta que caiu a internet. Se Deus quiser, hoje não vai cair. Tem mais gente chegando aí? Como Ana que está? Carla. Aninha, tudo bem, Aninha? Como que está em São Paulo? A Diana falou que o estúdio ficou lindo. Ô, Adriana, obrigado. Deus abençoe. Deus tem sido bom. Olha aí. Altas produções aqui da produtora Pedro e Gui. Então, Produtora Clemente. Produtora Clemente. Graças a Deus, irmãos. Vocês acham que já podemos começar? Acho que sim. Já? É uma alegria muito grande. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui com um estúdio novo. Na verdade, nós mudamos de ambiente, porque para poder mudar um pouco, sair um pouco aí da rotina que estava, e também aqui vai ficar provavelmente um som melhor. Eu quero que vocês dêem um retorno para nós, para saber se está melhor. Tudo bem? Vamos orar, então? A Ana Carla pediu para indicar um livro. Não, vou indicar depois, Ana, pode deixar. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor permitir que nós estejamos reunidos como igreja nesse momento. Ó Deus, aqui em casa e nos lares que estão reunidos para poder cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor, para podermos, ó Deus, comungar como irmãos, mesmo à distância, mas, ó Deus, com os nossos corações juntos, unidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos também que estão conosco, os irmãos da igreja IBC do Colorado, os irmãos da igreja, de outras igrejas, outras denominações, que são nossos irmãos em Cristo também, os amigos e os colegas que participam nesse momento, Pai. Que a Tua graça misericordiosa possa ser derramada sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós queremos consagrar esse momento ao Senhor, apresentar esse culto ao Senhor, que o Teu Espírito nos conduza para a glória e para a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Vamos ler o Salmo 127. Pega meu óculos aqui, por favor. Salmo 128, irmão, Salmo 128, que diz assim, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Nós sempre nos referimos a esse salmo como sendo o salmo da família. E esse mês nós comemoramos o mês da família. Então, nesse mês de maio, nós vamos falar um pouco sobre família. Que os seus corações estejam atentos, os ouvidos atentos também, para que Deus possa falar com você,
para que nós possamos, em nome de Jesus, entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias. Amém? Eu estou falando para vocês que hoje é dia de surpresas, aí vocês vão ver. Eu quero agradecer a Deus pela minha família. Eu tenho uma esposa maravilhosa, dedicada, abençoada, que ama a nossa família e ama todos vocês também. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Pedro e o Guilherme, que também são uma bênção, amam a nossa família, nos amam e amam também o Colorado. E se não fosse eles, como que nós poderíamos estar aqui? Talvez não conseguiria fazer o que nós estamos fazendo. Então eu gostaria que vocês estivessem orando por minha família, que tem sido uma bênção na minha vida e eu tenho certeza, tem sido também na vida de vocês. Então eu quero chamar a minha família aqui, que tem uma surpresa hoje. Eu quero agradecer aos irmãos, porventura estarão entrando nesse momento conosco. Nós somos da Igreja Batista do Colorado, estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook e depois nós postaremos também no YouTube, ok? Que Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor com os nossos cânticos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje a gente vai fazer o hino do cantor cristão, o hino Grandioso És Tu. E eu vou estar tocando violino, irmãos. Eu estava fazendo aula já há um tempinho, né? E espero que os irmãos gostem, seja para honra e glória do Senhor, tá bom? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Olha, os irmãos estão gostando. A Fê mandou um abraço. Abraço, Camila. irmãos. Deus abençoe. A Fê também toca violino. Já temos que tentar algumas coisas, né? A Valéria entrou, o Beto, Amém. Bruno. Muita saudade, irmãos. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor está no controle dessa situação, né? Às vezes bate aquela angústia, né? Eu sempre falo isso, e é verdade. Mas a gente vive não pelas circunstâncias, né? A nossa fé, ela não está baseada naquilo que nós vemos, mas naquilo que o nosso Deus faz por nós, naquilo que nós temos de confiança, né? E perseverança no Senhor. Amém? Então esse louvor que nós vamos cantar agora
ele se chama assim, Não Olhe as Circunstâncias. Se você quiser aí abrir a letra para cantar com a gente, ele já é antigo, é muito lindo. Vamos louvar o nome do nosso Deus, irmãos. Sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou, esse gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou, não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça, minha vida não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Mesmo em meio a tantas lutas, nós temos fôlego para adorar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra. Graças dou ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Bênçãos maravilhosas, bênçãos eternas que nós temos com o nosso Deus. Amém, irmãos? Cante aí na sua casa, tá bom? Cante conosco, né? Não fique aí quietinho, não. Glória a Deus. Olha, eu acho que tá aqui a mãe da Fabiola. Nossa, que honra! Adora, que maravilha. Puxa vida, Fabiana. Deus abençoe. Amém. Quem sabe um dia a gente se encontra, né? Com a mãe da Fabi. Puxa, acho que ela tá longe, né? Tá lá no sul. Deus abençoe. Um beijo pra vocês, irmãos. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou. Glória a Deus, amor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muita saudade, viu? Beijo pra vocês. Gui, dá um sorriso que o Renan pediu. Muito sério. Saudade. Beijo, Tchau, gente. irmãos. Kelly também, Deus abençoe. Kelly está sempre conosco, a prima da Márcia. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Glória a Deus por isso. O Bruninho, você e o Roberto são uma figurinha que eu vou lhe dizer, viu? Vou lhe dizer. Graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer realmente a todos os irmãos que estão participando. Talvez a gente esqueça de mencionar alguns, mas é uma alegria muito grande tê-los aqui. Que os nossos amigos e irmãos também que foram convidados se sintam alegres e felizes. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero continuar agradecendo os irmãos que continuam colaborando, contribuindo, depositando, transferindo para a conta da igreja. Graças a Deus por sua fidelidade, pelo seu amor. Você também que não pode, não se preocupe, ore. Nós estaremos orando por sua vida também. E se nós pudermos abençoar ou ajudar de alguma maneira, conte conosco. Na sexta-feira passada, Damari, Sérgio, estava Tico, a Letícia também estavam recolhendo os alimentos que os irmãos estavam doando. E na sexta-feira agora, novamente, Damares estará lá. Nós estamos montando algumas cestas básicas para poder abençoar a vida dos irmãos e daqueles que necessitam. Amém? Eu não sei se tem mais algum recado, é só isso mesmo? Tá tudo tranquilo, né? Então tá bom. Que Deus continue abençoando. Deixa eu ver se eu consigo erguer aqui um pouco. Aí. Eu quero confessar, Pedro, uma coisa. Os irmãos, depois vocês vão ver isso. Eu bati o dedinho ali do lado e eu virei para a câmera frontal. Eu ia dar um joinha, apertei no botão errado, irmãos. Perdoem, vocês sabem como que eu sou com essa questão de tecnologia. Mas eu já melhorei bastante, né? E Bruno, não precisa de soltar piadas, por favor. Tá bom? Graças a Deus por isso. Irmãos, como eu disse, nós estamos no mês da família. E nós temos o nosso conceito em relação à família, mas o mundo estabeleceu um conceito para a nova família. Famílias diferentes estão surgindo. O que eu quero falar nessa noite é que família, ela é uma bênção de Deus. E para nós que temos uma fé viva no nosso Senhor, que cremos na palavra de Deus,
Não importa o padrão que seja estabelecido pela sociedade ou pelo sistema para a família. O que importa para nós é o padrão estabelecido por Deus. O padrão que estabeleceram no sistema, que o mundo vem tentando estabelecer, que a mídia vem tentando estabelecer, que as ideologias vêm tentando estabelecer, não é problema nosso. O que é problema nosso é o padrão que é estabelecido pelo nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Então eu quero falar nessa noite sobre família, uma bênção de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a oportunidade de construirmos família segundo o teu padrão. E é isso que nós queremos, Pai. Ter uma família que seja uma bênção para os nossos queridos, uma bênção para aqueles que estão ao nosso derredor e principalmente que seja uma bênção para o Senhor, Pai. Pois assim, foi por isso que o Senhor a estabeleceu. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Fique com sua Bíblia, nós vamos correr alguns versículos da Palavra de Deus para a gente poder entender um pouco dessa questão de família como a bênção de Deus. Amém? Família, o que é família? Família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto e são ligadas entre si pelo casamento e pela filiação ou, excepcionalmente, em muitos casos, pela adoção. E que são unidos em uma mesma convicção ou nos mesmos interesses. Essa é uma definição mais comum para se entender famílias. São pessoas que moram na mesma casa, no mesmo lar, que se uniram por conta do matrimônio, do casamento, que têm filhos, ou filhos naturais, ou filhos adotados, e que vivem e que buscam os mesmos interesses, ou devem ter os mesmos interesses e as mesmas convicções. Então a família está registrado lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, e capítulo 1, do 27 ao 28, foi a primeira instituição estabelecida, criada por Deus. Não foi a igreja, não foi o tabernáculo, não foram os altares para o sacrifício, não. A primeira instituição criada por Deus foi a família. E nós vemos isso lá em Gênesis, quando Deus chama o homem e a mulher, que eles deixem a sua parentela, que eles deixem pai e mãe, e eles constituam a família. E essa família ela foi instituída por Deus para, acima de qualquer coisa, glorificar, honrar a Deus e fazer com que o nome de Deus fosse reconhecido e adorado por aqueles que não têm entendimento de Deus. Então a nossa responsabilidade como família cristã é muito grande, ok? Analisando a história, queridos, do povo de Deus, especialmente do Antigo Testamento, percebemos a presença e a valorização da estrutura familiar. Na Bíblia é citada 90 vezes a palavra família, sendo que 68 vezes ela é citada no Antigo Testamento e 22 no Novo Testamento. Ou seja, Deus, a sua palavra, valoriza a estrutura familiar. E a gente entende que estrutura familiar é aquela estabelecida por Deus entre o homem, a mulher e os filhos, né, que vivem no mesmo lar, que vivem na mesma casa, que têm os seus interesses comuns, têm a sua vida em particular. Interessante isso, como a Bíblia valoriza. A história bíblica ela é constituída em torno de experiências de diversas famílias. Várias famílias trazem as suas experiências, a sua vida, expressam a sua fé, e a Bíblia mostra essas famílias. E quando analisamos as histórias dessas famílias, nós descobrimos que eram famílias normais. Famílias como a minha e como a sua. Famílias que têm problemas como a minha e como a sua. Eu não sei se a sua família tem problemas. Com certeza tem, porque nós temos problemas. Nós somos pessoas diferentes, né? Eu sempre brinco. Eu sou pernambucano e eu casei com uma moça que é filha de mineiro com italiano. Família, linhagem italiana. Então, vou contar um segredo que ela não ouça. Quando eu falei de mocotó,
Os irmãos já comeram mocotó? Ela pensava que mocotó era para enfeitar o açougue. Por quê? Porque são Chama atenção. culturas diferentes. Ela pensava que era para chamar atenção Na feira. na feira e nos açougues. E hoje ela faz um mocotó que é uma maravilha. Ou seja, culturas diferentes, pensamentos diferentes, criações diferentes, elas se reúnem e estão dentro das nossas casas, dos lares. Por isso é que temos problemas. E esses problemas eles têm que ser administrados. Então as famílias do Velho Testamento, as famílias dos tempos bíblicos, eram famílias normais como a minha e como a sua. Iguais às nossas, com as mesmas experiências, com as mesmas expectativas que nós tivemos. E algumas dessas famílias, muitas, tiveram êxitos e outras não. Algumas dessas famílias, elas tiveram êxito do ponto divino, do motivo pelo qual elas foram estabelecidas, de glorificar a Deus e de honrar a Deus com a sua convivência, com o seu relacionamento. Porém, outras, elas fracassaram. Então, a família, ela foi constituída para Deus para que ela pudesse ter êxito na perspectiva divina. Que tipo de êxito ou de sucesso você quer para a sua família? Eu não sei se você pensa com isso. E outra coisa, por que algumas famílias fracassaram e outras atingiram o êxito ou as expectativas de Deus? A resposta ela é muito simples. Algumas famílias elas tiveram uma trajetória vitoriosa. Porque aquelas que tiveram uma trajetória vitoriosa, elas não andaram segundo os padrões da sua época, nem segundo os valores de uma sociedade que virou as costas para Deus. Mas elas viveram de acordo com os padrões divinos. E a família ela foi instituída para que pudesse glorificar o nome de Deus e fazer com que o nome de Deus pudesse ser conhecido por todas aquelas nações. É interessante quando Deus chama Abraão e diz que através dele, da família dele, todas as nações do mundo seriam benditas. Então Deus nos chamou e Deus nos reuniu como família para que pudéssemos, para a glória dele, sermos bênção na vida de outras famílias. E essas bênçãos, elas pudessem sair multiplicando por aí. E essas famílias pudessem, através das nossas vidas, conhecer, honrar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém, querido? Então, queridos, essas famílias, elas seguiram alguns padrões, elas tiveram algumas atitudes que favoreceram com que elas aproveitassem o melhor de Deus e com que essa família fosse uma bênção, não somente no convívio deles, mas também fosse uma bênção ao derredor de onde eles estavam. E eu quero falar nessa noite sobre 4 atitudes para você viver como uma família abençoada, ou para você desfrutar da bênção de ser família. Amém? Deixa eu colocar aqui, para não cair. Muito bem. 4 atitudes que, se nós seguirmos, nós vamos ter uma família abençoada, nós vamos ter um lar abençoado. A primeira atitude, nós vamos ver na Bíblia, está lá no capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Então, diz assim no capítulo 4, versículo 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Olha que coisa interessante. O escritor de Provérbios, ele está falando aqui de relacionamentos interpessoais. E na verdade nós convivemos e nós, dentro dos nossos lares, nós temos esses relacionamentos. E aqui eu quero falar especialmente, ou primeiramente, na questão do casal. É necessário ter uma atitude de cumplicidade do casal
na questão do relacionamento familiar. Cumplicidade é fundamental para que uma família seja abençoada por Deus. Esses ensinamentos de Eclesiastes capítulo 4 refletem a importância dos relacionamentos interpessoais. No casamento, não deve haver lugar para egoísmo e individualismo. Na trajetória da vida, sempre precisamos uns dos outros. Na família, mais ainda. Ou seja, nós devemos ser cúmplices no nosso relacionamento conjugal. Vamos falar primeiramente aqui entre marido e mulher. Casamento não é lugar para disputas. Casamento não é lugar para individualismo. No casamento, tudo é de todos. No casamento, nós somos um. No casamento, eu sempre digo, né, o dinheiro é nosso, o pão também é nosso, né, o carro é nosso, a casa é nossa. Os objetivos, eles devem ser benéficos para os dois. Por quê? Porque nós somos um. A Bíblia diz que nós nos tornamos um quando nos casamos. Então, quando nós queremos o bem para um, na verdade, nós devemos buscar esse bem para os dois. Então, casamento é lugar de cumplicidade. Quando um estiver desanimado, o outro o levanta. No relacionamento entre homem e mulher, no contexto do casamento, onde famílias partilham lutas e vitórias, dificuldades e conquistas, tristezas e alegrias, erros e acertos, vive-se melhor quando se tem alguém ao lado para encorajar e auxiliar nos momentos em que as dificuldades surgem. Então, o casamento, o relacionamento conjugal é dessa maneira. Nós temos erros e temos acertos. Se eu for contar para vocês os meus erros e os meus acertos, os erros e os acertos da Fernanda, vocês vão dizer, puxa, os nossos também, porque somos assim. No casamento nós temos lutas, né? Nós temos vitórias. No casamento nós temos dias de choro, mas nós temos dias de alegria. Então, quando nós estamos juntos como um casal, nesse relacionamento familiar, fica melhor e fica mais fácil a coisa. Quantas vezes eu tentei desanimar e a Fernanda, não, agora você vai. Quantas vezes a Fernanda tentou desanimar e eu fiz, não, agora você vai. Ou seja, quando um está caído, o outro levanta. E também na relação com os filhos. Por que não? Nós também temos que ajudar, eles temos que estar juntos, uns com os outros, apoiando, levantando. A vida, né, ela se torna menos dolorosa e mais prazerosa quando se tem alguém com quem compartilhar. O choro, o riso, as tristezas, as alegrias, as derrotas e as vitórias. A sua esposa, ela não é a sua concorrente, né? A sua esposa, ela não está disputando com você, nem você disputando com o seu esposo. Vocês foram chamados para serem cúmplices. Vocês foram chamados para desfrutarem dos momentos alegres e dos momentos tristes. Vocês foram chamados para desfrutarem dos momentos de derrota, mas também dos de vitória. Vocês foram chamados para um ajudar o outro, para um apoiar um outro, para um carregar o outro nas suas dificuldades. E entre vocês dois, com certeza, temos a presença do Senhor. Quando estamos unidos com o nosso cônjuge, quando estamos unidos em amor, em verdade, em respeito, em sinceridade, e quando o Senhor está nas nossas vidas, com certeza, nós seremos mais fortes e com certeza teremos famílias fortes e famílias abençoadas. Amém? Muito bem. A segunda atitude está lá em Eclesiastes também, capítulo 9, versículo 9. Eclesiastes 9, versículo 9. Que diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Olha que coisa interessante, né? Casamento, além de lugar de derrotas, de vitórias, além de lugar de conquistas, além de lugar de dificuldades muitas vezes que passamos, a família, o casamento é um lugar também de prazer, de respeito e de alegria. E o escritor aqui de Eclesiastes, sabe, ele diz o seguinte:
goza os dias da tua vida com a mulher que tu amas. Ou seja, aproveite o seu relacionamento conjugal. Ame a sua esposa. Que o relacionamento conjugal seja um lugar de prazer, seja um lugar de respeito, seja um lugar de fidelidade. Seja um lugar onde vocês vão se curtir, onde vocês vão se amar. Entenda que a sua esposa, ela necessita de carinho, de respeito, de atenção. O seu esposo necessita de carinho, de respeito e de atenção. Entenda que a sua esposa também ela tem direito a prazer, a satisfação. O seu esposo também tem. Aproveite os dias que o Senhor te deu debaixo dessa terra e ame a sua esposa. Cuide da sua esposa. Ame o seu esposo. Cuide do seu esposo. Curta a sua esposa. Curta o seu esposo. Que sejam dias de prazer mútuo, de respeito e de fidelidade. E essa é a segunda atitude. Tenha prazer mútuo, tenha respeito e viva de maneira fiel à sua esposa, ao seu cônjuge, para que a sua família seja uma família abençoada. Nós, quando vamos amadurecendo no relacionamento conjugal, nós vamos aprendendo tantas coisas que são importantes, né, para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. No começo é um tanto quanto complicado, né? Pessoas diferentes, lugares diferentes, mas quando nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, nós vamos enxergando como é maravilhosa a pessoa que Deus deu a nós. A tua esposa foi o presente que Deus te deu. O teu esposo foi o presente que Deus te deu. Então, curta o teu esposo, viva com o teu esposo, com a tua esposa. Sejam felizes. Tenham prazer em todas as áreas da vida de vocês que vocês puderem, na área emocional, na área sentimental, na área religiosa, mas também na área sexual, na área emotiva. Vivam, sejam felizes. Não deem lugar para que outras coisas roubem de vocês a felicidade. E o escritor ele diz que o nosso prazer está nisso, em amar a mulher que o Senhor nos deu. E quem escreveu isso aqui sabia muito bem o que estava falando, porque teve tantas mulheres na sua vida, mas amava somente uma. Ou seja, Deus nos deu uma esposa, irmãos, maravilhosa para que nós possamos amá-la, curti-la, respeitá-la. E esposo, o Senhor te deu o teu marido para que você possa amá-lo, respeitá-lo. E se vocês viverem esse relacionamento com prazer mútuo, com respeito e com fidelidade, com certeza vocês vão ter um lar abençoado por Deus. Amém? Então, vivam a vida com prazer mútuo, com respeito e com fidelidade. Essa é a segunda atitude. Ok? A terceira atitude está lá em Efésios, capítulo 5, lá no Novo Testamento. Uma atitude fundamental. Capítulo 5 de Efésios, lá no versículo 21. Acharam? Que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É muito importante a gente entender muito bem este versículo. Existem muitas situações mal interpretadas por conta do versículo seguinte, que é o versículo 22, onde uma linha muito machista, eles vêm com essa ideia de submissão da mulher, né? Mas uma submissão que não tem nada a ver com os princípios e com os valores estabelecidos por Deus. Na verdade, esse contexto ele começa lá no versículo 21, aonde deveria-se ser interpretado de maneira correta, aonde a proposta para um lar abençoado era a sujeição mútua de todos os que convivem no lar ao Senhor. Veja bem, os irmãos que estavam ali em Éfeso estavam acostumados, estavam numa cultura totalmente fora dos propósitos divinos. Eles se converteram, eles vieram para o Senhor. Então agora eles têm que aprender a viver de acordo com os padrões e com os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai orientando esses irmãos a deixarem vários costumes de lado, várias atitudes erradas de lado. E aí o apóstolo Paulo fala de
de patrão, de empregado, de cristão, e fala da questão do lar, como deve ser um lar cristão. Agora eles têm uma nova forma de viver, principalmente dentro do contexto familiar. Essa vida de fé que eles têm agora em Cristo Jesus deve ser a partir do lar, a partir do seu modo de viver, do seu dia a dia. Todos dentro da família, tanto pai, quanto mãe, quanto filho, devem se sujeitar aos princípios estabelecidos por Deus. Nós estamos estudando nas quartas-feiras as bem-aventuranças, e no capítulo 7, no finalzinho, Jesus ele fala o seguinte, que se nós ouvirmos os seus mandamentos e praticarmos, nós teremos uma casa edificada na rocha e não na areia. Então, como deve ser a nossa vida como cristãos? Deve ser uma vida de sujeição mútua por amor a Cristo. Olha que coisa. Sujeitando-vos uns aos outros. Essa é a terceira atitude. Nós vamos nos sujeitar uns aos outros. A ideia de servir, a ideia de estar disposto a ser bênção na vida do outro, a caminhar com o outro por amor a Cristo Jesus. E a nossa base de relacionamento agora familiar é a partir dos ensinamentos de Cristo. É a partir da proposta de Cristo para os cidadãos do reino. Então, dentro da família é um local de exercer perdão, misericórdia, compaixão, bondade, respeito ao próximo. Dentro da família nós devemos nos colocar no lugar do outro. Nós devemos, dentro da nossa família, perdoar quantas vezes for necessário. Enfim, nós devemos viver e fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Nós temos que ter Cristo como exemplo de vida e viver a fé do dia a dia espelhando-se na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus propôs, nós devemos exercer dentro dos nossos lares. Porque quando nós exercermos os mandamentos, os ensinamentos de Cristo, quando nós amarmos a Deus acima de qualquer coisa como família, quando nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós seremos abençoados. E quando nós falamos de próximo, muitas vezes nós estamos olhando lá o vizinho, ou a família lá não sei na onde, ou familiar lá do outro lado do mundo, quando o nosso próximo ele está carente dentro dos nossos lares. Quantas esposas são próximas e os esposos não estão atentos a isso? E vice-versa, quantos esposos são os mais próximos e as esposas não estão atentas? Quantas vezes os nossos filhos eles são os mais próximos dentro dos nossos lares e nós não estamos atentos? Nós não exercemos graça, misericórdia, perdão, amor e bondade. Então, como Cristo nos amou e como Cristo nos ensinou, nós devemos praticar os seus ensinamentos no nosso lar. Cristo, ele amou Deus sobre todas as coisas. Cristo, ele sacrificou-se por amor a Deus, se tornou servo entre os homens, cumpriu os mandamentos. Cristo foi altruísta, ele considerou mais o próximo e ele amou e amou até o fim. Então nós devemos, dentro dos nossos lares, nos sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Devemos ver o outro como mais importante. Devemos perdoar, devemos ser misericordiosos, devemos ser bondosos, devemos ser generosos, devemos ser pacientes e devemos perdoar quantas vezes for necessário. Quantas vezes eu já perdoei a Fernanda? Muitas. E quantas vezes ela me perdoou? Milhares! Quantas vezes eu perdoei o Pedro e perdoei o Guilherme e eles me perdoaram? Graças a Deus nós somos imperfeitos como vocês. De vez em quando os piripacos acontecem aqui. Mas nós entendemos que assim como Cristo, ele foi o exemplo de perdão, de graça e misericórdia, nós procuramos fazer isso. Então, nós devemos ter uma sujeição mútua um pelo outro em amor a Cristo Jesus. Amém, queridos? E a quarta atitude, nós lemos o Salmo 128, Salmo 127 e o Salmo 128, ele fala bem sobre família. E a quarta atitude é a seguinte: a família deve ser vista e reconhecida como uma bênção de Deus. O Salmo 127 fala de família e o Salmo 128 fala de família
como é uma bênção a família, como uma bênção o convívio familiar. E nós temos que mudar a nossa mentalidade. A sociedade vive falando que não. As pessoas não querem mais saber de casamento, muitos não querem mais saber de ter filhos, não querem mais saber do convívio familiar.